Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite que me foi formulado, a oportunidade de estar aqui com os senhores, com as senhoras, para que nós possamos conversar, trocar ideias, debater sobre esse tema que sempre é um tema atual, né? A questão da judicialização da saúde não é um tema novo, mas é um tema permanente. É um tema que, talvez, infelizmente, nós ainda não logramos eliminar, né, a judicialização da saúde. Estamos aqui com o Dr. Paulo, a doutora Isabel, e nós combinamos assim, de apresentar algumas informações para iniciar os trabalhos, né? Não é uma palestra, mas é um relatório de informações, né, que eu falarei primeiro, depois a doutora Isabel, o doutor Paulo, para que nós, então, apresentando esses dados, essas informações, nós possamos, então, debater, fazer perguntas e interagir. Eu queria comentar inicialmente que eu sou desembargador na Justiça Estadual, né? Integro o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é um dos locais onde se trabalha com julgamentos relacionados à questão da judicialização da saúde, né? Nós julgamos processos que envolvem o sistema de saúde do SUS, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul e dos municípios, e também a saúde suplementar, que envolve seguradoras, né, que oferecem o seguro-saúde, e também os planos de saúde. No âmbito da saúde privada, né, da saúde suplementar, os processos eles são julgados pela 5ª e pela 6ª Câmara Cíveis. Eu, particularmente, sou membro, eu integro a 6ª Câmara Cível. Então, na prática, a minha experiência, a minha especialização como julgador de processos é no âmbito da saúde suplementar. O tribunal também tem algumas câmaras de direito público, né, como a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 21ª, 22ª Câmara Cíveis, que os desembargadores que lá trabalham são da área do direito público e julgam a saúde pública, a saúde do SUS, as ações que envolvem o Estado e os municípios. No âmbito da Justiça Federal, aí nós temos os desembargadores federais e os juízes federais que julgam os processos que envolvem a União, né? Quando a União também está como réu nos processos, então aí vai para a Justiça Federal. Isso vai depender de algumas moduladoras, né, do valor, qual é o medicamento, se o medicamento está na lista, se ele não está na lista, se o custo anual for maior do que 210 salários mínimos, aí deslocaria então a competência para a Justiça Federal e haveria necessidade, né, da União fazer parte do processo. Uma outra informação que eu gostaria de compartilhar com vocês é que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele procura, no âmbito nacional do Poder Judiciário, organizar e propor regras de funcionamento dos tribunais, né, do Poder Judiciário, e propor alguma racionalidade, alguma sistematização do sistema em vários temas, em vários assuntos, né, que são aqueles mais importantes para a sociedade. E a questão da saúde é um desses temas. No CNJ há uma conselheira, que é um membro titular, né, do Conselho, que se ocupa com a liderança de coordenar esse sistema nacional, que é o Comitê Nacional da Saúde e o Fórum Nacional da Judicialização da Saúde. Então temos esse órgão central em Brasília, né, o Comitê Nacional da Saúde, como a conselheira, e cada estado da federação tem que organizar, tem que fazer funcionar o Comitê Estadual da Saúde, que ele reúne desembargadores e juízes da Justiça Estadual e da Justiça Federal,
e também os membros do Ministério Público, estadual e federal, da Defensoria Pública, da Advocacia e da Secretaria de Saúde, e representantes dos hospitais, dos planos de saúde. Até o Dr. Paulo tem assento e representa lá o interesse dos municípios, né, da FAMURS, no âmbito do Comitê Estadual da Saúde do CNJ. Eu tive a honra de presidir, de coordenar esse comitê durante alguns anos. Agora já houve uma renovação, uma troca. Agora a coordenadora atual é uma colega minha que está numa Câmara de Direito Público, a desembargadora Liz Helena Esquifino Robles Ribeiro. Então hoje o comitê é coordenado pela colega Liz Helena e eu continuo participando, né, do comitê, que tem reuniões de trabalho mensais. Ontem houve mais uma reunião do comitê e o tema de ontem era o tema 1234, né, com um juiz de direito, o Dr. Daniel Engler de Barbosa, que apresentou o trabalho, né, que os juízes de direito estão realizando para aplicar o tema 1234 no Rio Grande do Sul, no âmbito da nossa justiça estadual. Então é um comitê muito atuante e ele é capilarizado, é um comitê que também, por normas do CNJ, ele precisa se espraiar para o interior, na forma de comitês regionais e comitês locais, comitês municipais. Então nós temos algumas comarcas polo, que são sede desses comitês regionais da saúde, que ali congregam vários promotores de justiça, juízes, defensores públicos, procuradores do Estado e os secretários municipais de saúde daquelas comarcas e assim por diante. E por fim, nas próprias comarcas, algumas comarcas mais importantes, que têm um número de processos mais relevante nessa área da saúde, essas comarcas também podem instalar o seu comitê local, o comitê da comarca, e ali fazer reuniões de trabalho mensais com o secretário da saúde daqueles municípios que integram aquela comarca, o promotor da comarca, o procurador do Estado, o defensor público, procurando desenvolver ações e projetos de acordo com as características daquela região, daquela comarca. Qual é a situação que mais apresenta judicialização e o que pode ser feito para que a saúde, né, os serviços de saúde sejam disponibilizados à população, como o fornecimento de consultas, de tratamentos, cirurgias, procedimentos, medicamentos, sem que haja a necessidade de que seja ajuizada uma ação através de advogados, através da Defensoria Pública, para reclamar, para exigir esse atendimento, né? Eu não vou aqui dar spoiler, doutor Paulo, não vou antecipar a sua fala, mas apenas comentar que o fornecimento pelas farmácias públicas, a farmácia do Estado e as farmácias dos municípios de medicamentos, que esses municípios, através do seu secretário municipal de saúde, procurem promover a atualização das listas dos medicamentos de fornecimento obrigatórios e que esses medicamentos estejam de acordo com a geografia, com o clima, com as características daquela região, né? e que comprem os medicamentos, né? Que façam os editais, as licitações, que as farmácias estejam abastecidas dos medicamentos corretos e indicados para o tipo de doenças que existem naquela região. Porque às vezes as pessoas ajuizam ações para o fornecimento de algo que seria obrigatório, que está na lista e que o município deveria disponibilizar, e às vezes por entraves burocráticos, por alguma questão de falha na gestão, isso não acontece, né? Então, esse tipo de judicialização, esse sim, ele é desnecessário, e administrativamente as coisas podem ser resolvidas. Até mesmo, às vezes, municípios muito pequenos podem formar consórcios. Outra fala que o Dr. Paulo talvez aborde, que eu não quero aqui antecipar, mas os pequenos municípios ou de uma região podem se reunir para fazer um edital da compra dos medicamentos que depois vão ser rateados e distribuídos
entre as suas farmácias. Aqui uma recomendação, um conselho que eu dou, uma orientação, uma sugestão, sempre com o propósito de colaborar, de contribuir, é que os secretários procurem se aproximar desses conselhos, desses comitês que eu falei de saúde que existem do CNJ, o comitê regional da sua região, ou o comitê local, se é que ele existe, ou então fazer uma visita ao juiz de direito da comarca, propondo que ele instale o comitê, ou que ele participe do comitê regional, ou dizendo que quer ser convidado e que se coloca à disposição para comparecer nas reuniões do comitê, né? Porque às vezes a estrutura organizacional do CNJ ela existe, mas pode ser que em alguma comarca, alguma região, isso possa estar adormecido, né? Mas, então, às vezes, o próprio secretário do município ou o prefeito vai lá e catalisa, e acorda e acelera essa rede de contatos, né? Porque nessas reuniões com o procurador do Estado, o procurador do município, o juiz, o promotor, o defensor público, assim por diante, aquelas conversas, elas às vezes podem estabelecer fluxogramas, procedimentos operacionais padrão, situações de alguma negociação que elimine a judicialização. As pessoas ali, dialogando, conversando, podem chegar a entendimentos e a consensos, né? Então, é a primeira contribuição que eu quero dar para os senhores, para as senhoras, essa aproximação entre os poderes, entre as instituições, para o bem da sociedade. A mesma coisa acontece com uma organização de nível nacional, que é o CONASENS, né? o Conselho Nacional. Até o doutor Paulo pode me ajudar, o que significa a sigla, né? O CONASENS é um Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, e nós aqui no Rio Grande do Sul temos o COSENS. Até para explicar, a Lei 12.000, uma lei federal, a Lei 12.466 de 2011, eles que são os responsáveis pelas pactuações de todo o Estado aqui no Rio Grande do Sul. Então é COSENS e Secretaria Estadual da Saúde. Os secretários municipais têm o poder de pactuar toda a questão financeira, organizacional, de planejamento, todas as ações, as referências hospitalares, junto aos prestadores de serviço do SUS aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós até temos aqui um ex-secretário de saúde que é prefeito hoje do município de Restinga Seca, deve estar ocupado ali, o prefeito nem me olha, mas tudo bem. Mas então é muito que faz parte também, fazia parte do COSENS, e que é a voz dos secretários na questão da pactuação dos serviços. E é importante sempre relembrar que antes de chegar numa pactuação em Estado, todos os secretários municipais têm as pactuações em CIR, né? As comissões intergestores regionais. E depois da minha fala eu vou explicar uma questão que cabe a gente lembrar, que o SUS parte de baixo para cima. Vocês estão fazendo agora as conferências municipais de saúde, então dia 15 de abril, né? Alguns municípios vão atrasar um pouquinho, mas prestem atenção nas suas conferências municipais. As decisões locais de vocês é que vai nortear as decisões futuras aí, para o futuro. Desculpa atrapalhar. Não, eu que agradeço, doutor Paulo. O doutor Paulo tem mais conhecimento, mais informações sobre essas questões que não são no judiciário. Mas o que a gente sabe é que esses conselhos que reúnem os representantes, os membros das instituições, eles têm uma voz ativa, e eles têm ali uma oportunidade de diálogo e de criar pontes, e de criar caminhos, por exemplo, ao Ministério da Saúde. Porque muitas vezes quem vai colocar algo na lista do SUS é o Ministério da Saúde, né? Então, está na lista, não está na lista, e porque quando o medicamento está incorporado, se consegue uma negociação de preço, né? Quando o remédio não está na lista e tem que ser comprado como um particular, o preço é muito mais caro. Quando o medicamento está na lista, ali tem a Conitec, tem os órgãos que fixam o preço para a instituição pública e que compra em grande quantidade. Tudo isso, então, os secretários, eles têm acesso participando desses comitês, desses conselhos, como o CONASENS. E consta, doutor Paulo, que
Durante os meses em que se desenvolveu a mediação no Supremo Tribunal Federal sobre o tema 1234, que foi julgado, foi da relatoria do ministro Gilmar Mendes, acredito que sobre isso os presentes já têm alguma informação, algum conhecimento. Foi uma solução construída, não foi um julgamento assim que veio de cima para baixo. O ministro Gilmar Mendes, ele liderou um grupo de trabalho que, com audiências públicas, com várias reuniões, deu voz e oportunidade de cada um apresentar o seu lado, e se construiu alguma solução de consenso envolvendo os prefeitos, os secretários municipais de saúde, representantes dos estados, da União, do Ministério da Saúde e assim por diante. E ali se chegou a uma série de enunciados, que foi feita uma homologação pelos 11 ministros do Supremo e foi publicada uma súmula vinculante que chancela a obrigatoriedade do cumprimento do tema 1234. E esse CONASENS foi um dos líderes desse movimento, Dr. Paulo. O CONASENS, representando os secretários municipais de saúde, participaram, a Confederação Nacional dos Municípios, representando todas as federações, então o Ministério da Saúde, todo mundo participou disso a nível federal, E é por isso que eu reforço a importância dos secretários municipais de saúde sempre estar atentos às pactuações que ocorrem, tanto de formato das comissões regionais, como também na estadual. Porque muitas decisões que ocorrem acabam passando, os gestores desconhecem o que foi pactuado, o que se acertou. Até lembrando que todas as pactuações elas podem ser despactuadas também. Hoje eu decidi a referência dos meus usuários vão para tal prestador de serviço. Se esse prestador de serviço não está me atendendo, eu vou despactuar, vou retirar meus usuários daquele prestador e vou repassar para outro prestador que possa me atender. Então, muitas vezes a gente tem que ter essa atenção. Nós estamos com a demanda, doutor Isabel, doutor Ney, hoje no Rio Grande do Sul nós estamos por volta de 879 mil pessoas aguardando algum atendimento no Rio Grande do Sul. Então é uma situação, isso só com os dados via GERCOM e gerente, fora que nós municípios aqui, os gestores, complementam muito e compram os serviços fora da lista, fora dos serviços do Estado. Bom, prosseguindo, uma outra informação que eu queria colocar para o debate é sobre um serviço que o Poder Judiciário Estadual, que eu integro, ele oferece à sociedade para o julgamento dos processos envolvendo o SUS, a saúde pública. Eu não vou falar aqui da saúde suplementar, embora seja a minha especialidade. Nós temos no Rio Grande do Sul uma vara que funciona no Foro Central de Porto Alegre, que se chama Vara Estadual da Saúde. Algo muito interessante. Essa vara tem 2 juízes de direito especialistas nesses processos do SUS. E eles têm competência para julgar as ações que envolvem não só a comarca de Porto Alegre, mas, teoricamente, que também abarcaria o interior do Estado. Só que, por uma questão de força de trabalho, de capacidade de atendimento, essa implantação da Vara Estadual da Saúde, ela está sendo feita aos poucos. Por exemplo, tem 2 juízes. Quem sabe daqui a um ano nós vamos ter 3 ou 4, porque o número de processos é muito grande. E tem que ter também uma equipe de assessores, aqueles servidores também capacitados que ajudam os juízes a examinar os processos e redigir as minutas das decisões, das sentenças. Os juízes não fazem as coisas sozinhos, eles têm os seus auxiliares. Então, hoje, a Vara Estadual da Saúde, ela já abarca 26 comarcas, as mais expressivas. E com o tempo, quem sabe daqui 2, 3 anos, todas as comarcas, todo o território do Rio Grande do Sul vai estar sendo jurisdicionado só pela Vara Estadual da Saúde. Um outro paradigma, um exemplo que nós temos é a Vara Estadual de Acidentes do Trabalho. Só que, felizmente, o número de acidentes do trabalho que nós temos, ele não é tão grande assim como é a questão da judicialização da saúde. Então, essa sim, a Vara de Acidentes do Trabalho Estadual, ela julga todos os processos
de acidentes do trabalho de todas as comarcas do estado, e hoje, doutor Paulo, uma sentença ela está sendo proferida 3 meses depois que a ação é ajuizada, né? Nós estabelecemos um fluxograma, né, de tramitação dessas ações de acidente do trabalho, que tem um juiz com competência exclusiva e dedicação exclusiva só para isso. Então, vai ali o processo para o INSS, depois vai para uma perícia, em 3 meses o processo está julgado. Então, nós esperamos também, com essa otimização, no caso da saúde, ter essa dedicação exclusiva para que nós possamos oferecer para a sociedade sentenças, né, julgamentos rápidos, porque a questão da saúde também ela não pode esperar. A pessoa que está doente, a sua condição, o seu estado, ele muda dia a dia. E nós temos para assessorar essa vara estadual da saúde e também os juízes do interior, cujas comarcas continuam com a competência do SUS, que ainda não foi transferida para a vara estadual. Nós temos uma equipe, doutor Paulo, de assessores, chamado Urca Saúde. Não sei se o senhor já assistiu a uma apresentação, ganhou um prêmio nacional, né? O Tribunal de Justiça, ele formou, ele capacitou com cursos e treinamentos uma série de assessores de juízes, que formam então essa equipe qualificada que ajuda os juízes a examinar os processos e redigir minutas das decisões e das sentenças, e esses assessores só fazem isso, e estão sempre sendo atualizados. E aí nós ganhamos no CNJ o Prêmio Nacional de Inovação nessa prática, que ela otimizou, qualificou o nosso serviço, e isso também vem trazendo segurança jurídica, estabilidade das decisões, previsibilidade, né? O conjunto das nossas decisões de juízes lá no judiciário, nós chamamos isso de jurisprudência, né? A jurisprudência. O ideal é, como é que é a jurisprudência do tribunal sobre os julgamentos envolvendo o caso dos autistas? É assim, o tribunal decide. Então tem que ter uma linha, uma orientação, uma previsibilidade, e não assim, depende. Se cair com o juiz A, decide de um jeito, se cair com o juiz B, decide de uma maneira oposta. Isso não é bom para a sociedade. Mas nosso tribunal tem feito esse esforço, né? A Vara Estadual da Saúde, a Urca Saúde, que é essa equipe de assessores que já ganhou um prêmio. Uma outra informação que eu queria compartilhar para o debate é a questão que esse Fórum Nacional da Judicialização da Saúde, que tem a nossa conselheira do CNJ que coordena, esse fórum, ele produz enunciados normativos. O doutor Paulo, está aqui entre nós alguém do jurídico também? Temos os procuradores dos municípios. Temos procuradores jurídicos aqui, até levantem a mão, estamos cheios de então tá ótimo. Então, e até bom, desembargador, a sua fala de orientação, principalmente pelas recomendações do CNJ, todo o material do Enatjus, eu gostaria que o senhor explanasse, reforçasse isso junto a eles, os procuradores jurídicos, porque uma questão da saúde é importante o jurídico, a saúde e a fazenda se conversarem semanalmente, né? O que eu vejo dentro da FAMURS, que a gente nota junto com os municípios, estão dentro do mesmo município, dentro da mesma prefeitura, e não existe um diálogo. E para a gente reduzir a judicialização, você precisa dessa informação. O jurídico precisa da informação da saúde, e a saúde também tem que auxiliar, a fazenda também, sobre as questões financeiras, porque muitas das decisões que acabam acontecendo, eu vejo assim uma carência de subsídio aos assessores jurídicos, aos procuradores jurídicos junto às demandas, né? Então, gostaria que o senhor reforçasse essa questão de explanação sobre os comitês, né? A formação dos comitês regionais, quais são, várias regiões possuem, até o primeiro foi o Comitê de Saúde da região de Santa Maria, né? O primeiro comitê regional do Rio Grande do Sul foi de Santa Maria, se eu não me engano, agora posso estar equivocado, me corrija, acho que são 33 municípios com 13 comarcas, ou 12 comarcas, então eu estou errando, acho que é na comarca.
mas são 33 municípios que participam. Foi o primeiro Comitê Regional de Saúde do Rio Grande do Sul formalizado, né? E trouxe bons frutos lá, resultados, para a mediação. É importante que os municípios tragam ao Poder Judiciário as suas pactuações, quais são as decisões, o que os secretários negociaram junto com a Secretaria Estadual de Saúde sobre programas, sobre valores, sobre ajuda aos prestadores de serviço, a questão dos medicamentos, ter essa comunicação interna dos municípios e entendimento do Poder Judiciário poderá reduzir muito a judicialização. Perfeito, doutor Paulo, mas sobre a importância de participar do comitê, de uma certa maneira eu já mencionei, né? Eu queria falar agora do Fonajus, que produz enunciados normativos, né? Então, nós já temos 114 enunciados em vigor, publicados. Se vocês colocarem isso no Google, aparece na hora, né? Fonajus, enunciados, e ali tem um documento que esses 114, eles não foram criados de uma vez só. Isso é um trabalho de anos e anos e anos. Todos os anos, os comitês estaduais, eles apresentam propostas de novos enunciados, que eles são votados e aprovados no âmbito do Comitê do Estado e levados para a plenária nacional. E lá na plenária nacional, eles são de novo avaliados e votados por centenas de instituições que estão participando, não são só juízes, tem os representantes da sociedade, do Ministério Público, dos municípios, eles votam e podem aprovar ou atualizar, revogar, mudar a redação dos enunciados que orientam as decisões dos juízes. E também orientam, de uma certa maneira, não só os juízes, mas o trabalho de todos nós. O que pode ser feito, o que deve ser feito, como pode ser feito na área da judicialização da saúde. Esses enunciados, eles não têm a força de um precedente obrigatório. No nosso sistema de justiça, hoje, tem certas decisões de tribunais superiores que elas são vinculantes e elas obrigam o juiz a decidir de determinado modo. Os enunciados do Fonajus não têm esse poder, não têm essa força, mas eles são fruto de bom senso, de reflexão, de gestão, de análise econômica do direito. Existe uma racionalidade que orientou a formulação dessas recomendações de como que os juízes devem decidir naqueles casos. Então, eu recomendo, eu sugiro fortemente que aqueles que advogam nessa área, e aqui, imagino, né, doutor Paulo, que fazendo a defesa de municípios em ações judiciais, nas suas petições, procurem citar, procurem transcrever para o juiz o que diz um determinado enunciado, porque sempre, imaginem, 114, e agora nós vamos ter, daqui a um mês, a plenária nacional 2025. Vão ter mais enunciados que vão ser aprovados esse ano, porque todos os anos tem essa plenária nacional, porque a saúde e a ciência, a tecnologia, elas estão em contínua evolução e estão sempre surgindo novos tratamentos, novos medicamentos, e então nós temos que apresentar novos enunciados, né? E virão os enunciados 2025. Então eu sugiro que os advogados leiam esses enunciados e procurem citá-los como um argumento nas suas petições, né? Que o juiz, embora não fique vinculado, ele vai levar isso em conta, vai levar em consideração. E nessa toada, nesse raciocínio, eu também queria aqui trazer, doutor Paulo, o reforço do NatJus. O doutor Paulo mencionou o NatJus e o ENatJus. O que é isso? É o Núcleo de Assessoramento Técnico em Saúde. Existem ali várias normas, recomendações do CNJ, tem vários instrumentos normativos que estabeleceram há muitos anos a obrigação de que os tribunais estejam estruturados e organizados tanto com um corpo próprio de médicos, como nós temos no Tribunal de Justiça, o Departamento Médico Judiciário, com dezenas de médicos concursados, como aqueles tribunais que não têm isso, eles podem terceirizar, podem fazer um convênio, uma parceria com uma instituição
um Instituto de Assessoramento Técnico na área da saúde, um IATES, né? E o nosso próprio tribunal, porque é tanta demanda que o nosso tribunal também terceiriza um pouco, o nosso tribunal também tem que contratar pareceres, perícias e pesquisas e notas técnicas com os institutos parceiros. E o CNJ, ele com a sua verba, com o seu orçamento, ele estabeleceu uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês e com o Hospital Albert Einstein, que fornecem para todo o Brasil as notas técnicas pela internet. Então, dependendo do caso, se não há urgência, o juiz pode demandar uma nota técnica para o ENATJUS, que é do CNJ, e vai ali os dados do processo para que o Sírio-Libanês ou o Albert Einstein, a sua equipe de pesquisadores, de especialistas, cientistas, médicos, emitam uma nota técnica a partir da medicina baseada em evidências e diga se aquele tratamento, se aquele medicamento que o autor está solicitando, ele tem cabimento, ele é adequado, ele vai promover uma cura, a melhoria da condição de saúde do paciente e assim por diante. E temos também os nossos médicos em Porto Alegre, no Tribunal de Justiça, que fazem também essas notas técnicas. Eu entendo, doutor Paulo, que isso tem que ser exigido, né? Às vezes, quando o juiz ele nega ou ele defere uma liminar num processo sem essa informação técnica, isso pode criar uma não conformidade, pode criar um problema, né? Às vezes até de se investir o dinheiro público com algum medicamento, algum tratamento inapropriado, que seja ineficaz para um determinado caso, porque existe o médico prescritor, o médico do paciente, mas não existe no nosso sistema um absolutismo, né, que sempre que o médico do paciente receitar algo, que aquilo tem que ser fornecido. Tem que passar por um filtro, por um controle, por uma verificação daquele que vai fornecer, né? Então, existe um contraditório nesse campo. A gente leva em consideração a prescrição do médico do paciente, mas ela não é absoluta e temos que verificar essas questões de análise técnica, da medicina baseada em evidências, especialmente nos casos de medicamentos que estão off-label, fora da lista, porque se ele está dentro da prescrição, está na lista, não tem problema. Aí isso nem precisaria da judicialização. Mas se não é o caso, isso oportuniza um estudo, uma investigação, um contraditório. Então aqui também fica essa recomendação que vocês exijam, que vocês peticionem que haja a nota técnica do ENATJUS. E agora eu queria também trazer um outro conhecimento, uma outra informação que nós procuramos disponibilizar, doutor Paulo, doutor Isabel, uma plataforma. Eu vou ver se isso aqui mexe. Para onde é você que mexe? É a seta, né? Eu apertei. Mas direcionado para onde? Para ti? Para cá? Para a TV? Pois não. O ele adormeceu. Nós desenvolvemos, no âmbito da Escola da Júris, a Escola da Júris é a Escola Superior da Magistratura, da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. A Escola dos Juízes, a Escola da Júris, ela possui núcleos de estudo, núcleos de pesquisa. E um dos núcleos de estudo da Escola da Júris é um núcleo de estudos de bioética e direito da saúde. Eu faço parte, eu sou membro desse núcleo de estudos, né? Pode deixar aí. E aí nós fizemos uma parceria e conseguimos desenvolver um site, uma plataforma de pesquisa, de doutrina, de publicações na área do direito e na área da saúde. Na área do direito é o direito da saúde.
publicações jurídicas sobre temas relacionados à saúde e publicações da área médica, da área da saúde, da área científica, assim por diante. O nome do site é direitonasaude.com.br. É um site gratuito, um site de livre acesso, e todas as revistas, livros em e-book, PDF, publicações, vídeos, é tudo gratuito, porque nós não são livros que sejam publicados por editoras. São livros que são publicados por instituições públicas ou instituições privadas que disponibilizam gratuitamente esse material. Então é tudo gratuito e tem um conselho editorial, um conselho que faz uma análise ética dos materiais que nos são encaminhados para publicar na plataforma, para ver se aquilo que está sendo oferecido está correto, né, está dentro da ética, para que nós não publiquemos algo inapropriado. Então, tem uma série de cientistas, de juristas, de médicos que fazem parte do nosso conselho editorial. Eu vou virar aqui de novo. Agora está virando. Então, ali, um acesso gratuito, uma plataforma, e ela existe tanto no site como em app, um aplicativo para iOS, que é iPad, iPhone, da Apple, ou Android. iOS, Android ou o site. Então ali, e nós instalamos agora uma inteligência artificial. Agora é necessário que a pessoa faça um cadastro ali com login e senha para acessar o algoritmo da inteligência artificial, e aí a pessoa ela pode pegar um livro, um e-book que está ali na plataforma e formular perguntas para a inteligência artificial, que é como um chat GPT ou alguma coisa assim, e ele responde todas as perguntas em qualquer idioma, porque nós também temos publicações em inglês, e a pessoa pode fazer perguntas em português sobre um livro que está ali, ou um artigo em inglês, e ele traduz tudo e responde em português as perguntas. Então ali está a nova interface, tem centenas de livros e de revistas, temos vídeos sobre qualquer tema, e ali na lupinha, por palavra-chave, a pessoa pergunta, né? A pessoa escreve autismo, a pessoa escreveu autismo, vai aparecer todos os livros que nós temos que falam de autismo, e aí a pessoa faz as perguntas. Até nesse sentido, vou complementar aqui. Quem é que anotou o nome do site aqui? Todos anotaram? E hoje mesmo, pela parte da manhã, desembargador, nós tivemos vários questionamentos sobre a questão da judicialização e também a questão do autismo, né? Sim. Então, o autismo é muito crescente aqui no estado do Rio Grande do Sul. Tem uma questão que devemos ampliar a discussão sobre o diagnóstico, né? Como é que está sendo realizados esses diagnósticos até, porque tem também lá no final está no final causando a judicialização. Então, peço a atenção dos senhores desse site, facilita muito o trabalho dos procuradores jurídicos, trabalho dos advogados, né? Porque às vezes o advogado ele precisa fazer uma citação para o juiz de uma doutrina, né? Porque isso é uma coisa um pouco até bizarra, né? Que nós juízes, eu sendo juiz, eu tenho que me ocupar de questões médicas, né? A judicialização da saúde faz com que, às vezes, eu tenha que fazer uma pesquisa sobre um remédio. Por exemplo, agora eu estou julgando um processo que uma pessoa está com mieloma múltiplo e ela quer que o plano de saúde seja condenado a fornecer um remédio que custa 3 milhões. Então, aí o plano de saúde não quer fornecer o remédio que custa 3 milhões para o tratamento do mieloma múltiplo, que é uma terapia gênica, é uma terapia genética. Então começaram a aparecer informações no processo, informações médicas, informações científicas, se aquele remédio é eficaz, não é eficaz. Aí o plano de saúde argumentou que o paciente tinha comorbidades, ele tinha outras doenças, e que o quadro clínico dele, pelas comorbidades, contraindicava essa terapia genética. Então,
existe um protocolo, mas o autor, por estar com outras doenças simultâneas, não poderia fazer. E eu tenho que decidir. Como é que eu, um juiz, vou decidir uma questão que foge da minha capacidade, né? No caso, eu sou desembargador, né? Eu estou julgando o recurso. O juiz mandou fazer uma perícia. O juiz contratou um perito, né? Porque o juiz não tem o menor também conhecimento de uma situação dessas, né? Então, essa plataforma, ela também tem... Doutor Ney, deixa eu só... Desculpa, doutor. Eu estou que nem aquelas crianças que ficam esperando para entrar enquanto a corda trilha, né? Então eu vou aproveitar agora que eu consegui. Tá? Eu, sabendo, o doutor Ney foi muito mais organizado que eu e ontem apresentou o que seria a sua palestra. Então ele me deu um spoiler e eu pude me adaptar ao que ele ia falar, até para que nós não ficássemos nos repetindo, já que o objetivo aqui não é dar uma aula aos senhores, e sim nós discutirmos esses assuntos. Então eu já lhe adianto que eu escolhi, assim, para problematizar, digamos que eu vou ser a debatedora aqui, justamente essa questão, já que o senhor referiu o valor desse medicamento, o quanto uma política pública deve ser prejudicada em função de um indivíduo que necessita de um único medicamento. Eu acho que isso é algo que atormenta o gestor, e eu acho que é um debate muito importante para nós fazermos, naturalmente, que nós talvez nem chegamos a uma conclusão aqui, mas que é algo que também me atormenta, assim, no dia a dia, dar um parecer que defere a uma determinada pessoa um medicamento, um tratamento num valor que a gente sabe que vai quebrar a política pública do município, mas ao mesmo tempo aquela pessoa tem o direito à saúde. Então eu já lhe adianto que este vai ser o meu debate, mas tão logo o senhor conclua, nós vamos começar com ele. Obrigado, doutora Isabel, mas vamos até, doutora Isabel, doutor Paulo, já deixar aberto aqui, que eu não estou monopolizando a palavra, só estou lançando aqui informações para comentar o debate e não precisam esperar que eu termine. É claro, por favor, e agradeço a sua intervenção. Eu só vou terminar de apresentar o PowerPoint da plataforma, que essa inteligência artificial, ela é tão inteligente que aqui é a questão que faz perguntas para publicações em qualquer idioma, mas isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Uma das guias da plataforma são os vídeos que estão no YouTube, e nós vamos colocar mais vídeos. E eu descobri ontem que essa inteligência artificial, ela responde perguntas sobre o vídeo. Não é sobre um PDF, um documento. Quer dizer, nós temos ali um seminário que nós fizemos sobre a doação de órgãos, transplantes e doação de órgãos entre pessoas vivas, que existe um protocolo. Como é que uma pessoa pode doar um órgão para outra, os dois vivos? E aí nós trouxemos os maiores especialistas do Brasil para falar sobre isso, e o vídeo está na plataforma, está no YouTube. E imagina, você pode fazer perguntas para a inteligência artificial sobre o vídeo, e a inteligência assiste o vídeo e responde, né? É muito interessante. E ali temos alguns exemplos. E vai ter uma atualização da plataforma, porque agora a pessoa, para formular a pergunta, ela tem que indexar, né? Ela tem que fazer a pergunta sobre um determinado livro, um vídeo, um artigo. Mas daqui 1 ou 2 meses vai ser possível indexar toda a plataforma. E quando a pessoa fizer a pergunta, a inteligência ela vai responder lendo todo o conteúdo da plataforma e vai apresentar a resposta com citações e indexação de todos os livros que foram consultados. Então isso daqui 1 ou 2 meses vai chegar, né? Mas por enquanto não é tão sofisticado assim, mas nós vamos chegar lá. E aqui está celular, tablet e assim por diante, né? Então já fiz aqui uma propaganda do nosso serviço, que é gratuito, né? E é hospedado pela escola da Ajures. Está acontecendo essa semana a Semana Nacional da Saúde pelo Conselho Nacional de Justiça, né? Em todo o Brasil, na semana que vem, que é a Semana Nacional da Saúde,
serão promovidas palestras, seminários, eventos sobre a temática da saúde. O nosso Tribunal de Justiça, na semana que vem, está promovendo 2 palestras gratuitas e com transmissão ao vivo, online, pelo YouTube. No dia 7 de abril, das 13 às 14 horas, a palestra é Atendimento Domiciliar, a judicialização do home care e as alternativas... Atrapalhando aqui uma pausa, vamos repetir, porque por sinal, a semana retrasada, a FAMURS participou de uma reunião com 4 juízes federais, antes de sair a publicação no jornal Fantástico. Então, o home care é uma das maiores demandas judiciais dos municípios, né? Precisa de uma atenção, principalmente dos secretários de saúde, já citamos com Porto Alegre, diversas prefeituras, uma conversa mais aproximada por parte também do Estado, e com a União também precisamos avançar sobre as responsabilidades e a questão do custeio disso tudo, né? Claro que a reportagem ela vai para outro fim, que é o papel do gestor de saúde que efetiva lá as ações. Mas eu vou pedir para o desembargador repetir a data e o horário para os nossos procuradores jurídicos e secretários de saúde acompanharem isso, porque isso é um tema importante para os municípios e tem onerado muitas prefeituras. Doutor Paulo, eu vou repetir, é claro, mas só para dar informação que depois que acontecer a transmissão ao vivo vai ficar salvo no YouTube. Então aqueles que perderam, não tem problema, vai estar no YouTube para sempre e nós vamos indexar na plataforma que eu mostrei agora, Direito na Saúde. Então a palestra é no dia 7 de abril, das 13 às 14 horas, Atendimento Domiciliar, a judicialização do home care e as alternativas da rede pública. Os palestrantes, a desembargadora Liz Helena Esquifino Robles Ribeiro, que é a atual coordenadora do Comitê Estadual da Saúde, Dr. Mauro Peio Martins, Dr. Lourenço Floriano Orlandini. E no dia 8 de abril, das 16h30 às 18 horas, Preço Máximo de Venda ao Governo, PMVG, Aspectos Gerais. Palestrantes, Fernando Henrique Fernandes, Lourenço Floriano Orlandini. Dia 9 de abril, das 16h30 às 18 horas. Preço Máximo de Venda ao Governo, Aspectos Práticos. Eduarda Montagner de Barros, Fabiola Kretzel, Fernanda Joana Mergen de Paula, Pamela Melo dos Santos. O site que transmite isso no YouTube, ele se chama CJUD, C-J-U-D, que é o Centro Judiciário. O CJUD é o Centro de Formação do Poder Judiciário, é a escola de governo do Tribunal de Justiça, sua escola judicial. CJUD, C-J-U-D. Se vocês entrarem no YouTube e digitarem CJUD, vocês já verão essas palestras que estão ali prontas para serem transmitidas ao vivo. Elas já estão ali indexadas e está dito, faltam tantas horas, né, para que elas sejam transmitidas ao vivo, e depois isso estará na nossa... esse direito na saúde nós vamos indexar. Inclusive, até fazer aqui um comentário, que nós estamos desenvolvendo no tribunal um estudo, até a partir do que o Dr. Paulo falou, essa questão do home care, que apareceu no Fantástico, no âmbito nacional. Nós estamos no grupo de WhatsApp que nós temos no Comitê Nacional da Saúde debatendo, preocupados com isso, né? E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele apresentou nesse grupo de WhatsApp nacional que nós temos, uma boa prática que nós estamos estudando, Dr. Paulo, implantar, que o nosso tribunal copie, porque tudo que é bom a gente tem que copiar, né, as experiências que dão certo dos outros, né? Não é plágio, é adotar uma boa prática. No Rio de Janeiro, eles estão fazendo uma visita domiciliar, eles estão fazendo uma inspeção quando uma pessoa entra com uma ação pedindo que o município seja condenado a custear um home care. O juiz, ele manda um oficial de justiça ou um assistente social do fórum e
no domicílio daquela pessoa que está lá acamada, querendo toda aquela estrutura do home care, e o juiz ele desenvolveu um roteiro, um questionário, um checklist de uma série de aspectos que tem que ser conferidos e até tirar fotografias, né, tudo, para que ele, juiz, possa tomar uma decisão, proferir uma decisão bem informada, né? Então, o juiz do Rio de Janeiro nos contou que depois que ele adotou essa prática, o número de ações pedindo fornecimento de home care, Dr. Paulo, diminuiu 95%. Curaram rapidamente. Ele verificou que não era caso de home care. Eram pessoas ali que queriam um cuidador, um ajudante, uma pessoa que ajudasse o familiar a tomar um banho, a trocar uma fralda, mas isso não é propriamente home care, isso é uma assistência. E alguns municípios têm algum serviço de auxílio a pessoas que estão doentes fazendo tratamentos em casa. Salvo engano, que eu me lembro, Dr. Paulo, tinha um programa em Porto Alegre chamado Melhor em Casa. O Melhor em Casa não é necessariamente um home care, é algo intermediário, né? Ali vai uma equipe que ajuda, que acompanha, que monitora, é o Melhor em Casa. Home care é algo que tem que fornecer oxigênio, tem que fornecer respirador artificial, tem que fornecer uma série de coisas, né? E às vezes equipes 24 horas assistindo a algum paciente. Então, nós estamos avaliando, Dr. Paulo, a possibilidade aqui no Rio Grande do Sul também que os juízes determinem essa visita por um servidor do fórum que vá lá para ver a situação que se encontra, né? Não é desconfiança de má fé, né? Mas é que, às vezes, aquilo que é solicitado não é devido. Então, nós temos que ter um filtro. E aqui fica, então, essa experiência do Rio de Janeiro que nós vamos tentar acompanhar. É uma ótima prática, até podia ser bem discutida junto ao COSENS, Conselho de Secretários Municipais, porque os municípios também têm interesse nisso, né? A fiscalização dessas ações pode reduzir muito a judicialização do município também. Então, acho que não há os agentes comunitários de saúde, né, todo o corpo técnico do município que poderia contribuir, daqui a pouco fazer uma ação conjunta, né, seguindo a orientação para tentar minimizar o impacto lá na... Doutora Isabel, não sei se... Quando eu fui fazer uma pesquisa entre os colegas, né, para trazer aqui um dado que não repetisse só o que eu penso a respeito, mas sim o que me foi apontado com o maior número de situações que causam desconforto no deferimento por não haver a certeza do que está sendo pedido é o home care. E isso antes de saírem as reportagens das fraudes, né? Os colegas já estavam identificando a dificuldade em analisar se de fato aquela situação é uma situação que necessita de home care, porque isso é uma questão muito subjetiva também, né? De eu dizer que eu preciso ou não. E isso não pode ser analisado de forma subjetiva, tem que ser feito conforme o senhor agora nos referiu, acho uma boa prática, com dados que apontem efetivamente que aquelas pessoas que se encaixam naquele perfil é que necessitam do atendimento. Como o desembargador nem colocou, algumas questões, sim, precisa de oxigênio, precisa de todo um cuidado mais especializado, mas a maioria das ações também não é. Aí entra o programa federal, então temos o programa federal, que é uma outra situação, mas que não caracteriza a necessidade desse custo, né, do home care hoje. E uma outra questão que eu queria, agora já estou terminando, agora já estou falando demais, me desculpem, né? A organização do evento falou que a gente tinha uma certa liberdade, assim, que o negócio aqui estava mais tranquilo, né? Estou encaminhando para o final. Eu queria fazer assim uma notícia, um comentário sobre os 3 temas, né, do STJ, o tema 6, o tema 1, 2, 3, 4 e o tema 793, que eles existem, que eles são obrigatórios, né, que eles são vinculantes, que nós temos que seguir, cumprir esses temas, e nós temos até que nos organizar melhor para cumprir esses temas. Mas, Dr. Paulo, eu queria dar um pulo e destacar um aspecto que me chamou muito a atenção no tema 1, 2, 3, 4, que é um dos enunciados que tem que ser cumpridos, que eu achei fantástico, e eu já estou desenvolvendo um projeto de pesquisa no âmbito do Tribunal de Justiça, buscando a parceria
com as faculdades de medicina para dar cumprimento, que é o seguinte, que tem que haver o acompanhamento do caso onde houve uma liminar para o fornecimento de um medicamento ou de um tratamento, com relatórios periódicos para aferir a eficácia ou a efetividade da medida. Não consta no tema 1234, ali na regra que ficou aprovada, que assim que o juiz ele deverá, não consta que o juiz deverá enviar uma equipe de pessoas que ele possa designar para fazer uma visita domiciliar e ir lá para ver se o paciente melhorou ou piorou, se ele está se tratando, se ele usou a medicação e o que aconteceu, né? Se ele morreu, se ele está usando o medicamento. Não consta isso, mas não é proibido, né? E existe, fora isso, uma recomendação do CNJ, que não tem nada a ver com o tema 1234, que autoriza. O artigo 14 de uma determinada recomendação do CNJ, ela permite esse tipo de pesquisa. E é a mesma coisa que eu falei do home care, que o juiz pode mandar um funcionário lá para verificar in loco qual é a situação. Então aqui, o juiz, através de um convênio, de uma parceria que o tribunal possa fazer com as faculdades de medicina, caracterizando isso como um projeto de pesquisa acadêmico, com os residentes, com os estudantes de medicina, com a supervisão de um professor da área da clínica geral ou de alguma área, pode pessoas irem nos endereços para verificar como que foram esses tratamentos. O que o tema 1234 diz? Ele diz que vai ser criada uma plataforma, vai ser criado um site nacional que ali vão ficar relacionados as pessoas, os municípios, os estados, a União, os tratamentos, e as pessoas, pelo seu CPF, elas vão ficar indexadas ali nos tratamentos que elas estão fazendo, e o médico que receitou, que o médico que assiste aquele paciente, ele está obrigado a alimentar essa plataforma nacional com os dados da evolução do quadro clínico. Então ali ficaria a questão da boa-fé, a questão da confiança, que o médico, então, ele vai informar aquele médico do paciente o resultado do tratamento. O que eu estou propondo é que o juiz fiscalize e que o juiz mande alguém lá também, e naqueles casos de alto, eu não estou falando para todos os casos, mas alguns casos por amostragem, e aqueles de remédios de alto custo, off-label, remédios não registrados na Anvisa, remédios fora da lista, alguns casos que o juiz mande alguém fazer uma visita domiciliar, o que não tira a obrigação do médico prescritor ter que alimentar, por ordem do tema 1234, esse site, essa plataforma nacional que está sendo desenvolvida, e aqui posso comentar, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é o nosso TRF4, que tem sede em Porto Alegre, e o Tribunal Regional Federal de Minas Gerais. Esses dois tribunais fizeram uma parceria, e os seus programadores, aqueles que são da área da informática, estão desenvolvendo essa plataforma nacional que vai organizar o cumprimento do tema 1234. E esse resumo, só vou encerrar, doutor Paulo, o tema 6... É para seguir no tema, eu vou fazer uma pergunta para os senhores, sobre a questão do ressarcimento. Como é que o tema 1234, que a maioria dos procuradores gostaria de saber, como é que a gente vai operacionalizar isso? Porque o tema já foi em setembro, se não me engano, né? 20 de setembro. Foi em setembro, 19 de setembro, né, que saiu a decisão. E aí, como é que é? Passou setembro, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, nós já estamos entrando em abril aqui, e nós aqui, junto aos municípios que acabam participando muitas vezes desses cursos, né?
Como é que a gente vai operacionar a questão do ressarcimento junto ao governo do Estado e junto à União? Porque a gente ia fazer uma análise do passado, 2021, se eu não me engano, nós tínhamos 37 mil ações judiciais em cima das prefeituras. Dados do Tribunal de Justiça, até sobre o senhor que estava como presidente do comitê, né? E depois, posteriormente, em 2022, fomos para 42 mil ações judiciais em cima dos municípios, né? 54% dessas ações são principalmente na área de medicamentos, né? Claro, nós temos alguma parcela de medicamentos da básica, que é uma questão de informação, que consta, foi na sua gestão, o senhor represidindo um comitê que recomendou o Oportuniza Assistência Farmacêutica da FAMURS, né? O Poder Judiciário observe a lista de medicamentos que compete ao Estado, aos municípios e à União, esse sistema. Mas como é que a gente vai operacionalizar essa questão do ressarcimento, que a maioria dos procuradores jurídicos tem questionado a entidade, tem buscado alternativas, através de processos administrativos junto à Secretaria Estadual da Saúde, nós não temos nada de concreto, né? Como é que, se tem alguma informação nova, o que poderia ser passado aos gestores, como é que eles devem proceder? A questão administrativa não acho que não é bem nossa área, né, doutor Ney? Mas me parece que na própria sentença que determine que o município deva arcar com o custo, ela serve de título executivo para que ele peça o ressarcimento da União ou do Estado, enfim. Mas de qualquer forma, administrativamente seria o ideal de ser trabalhado isso, né? E aquela decisão também vai servir como o seu título executivo para obter aquele ressarcimento. Se ele tiver que entrar com uma ação judicial para obter, aí nós já sabemos que tão cedo ele não vai ter de volta este valor. A minha pergunta foi provocativa, nesse sentido. Exatamente. A resposta para se essa decisão, lá, assim, pensando rapidamente, posso estar absolutamente errado, se essa decisão não determinar dessa forma, que um embargo de declaração que diga, que faça com que a decisão diga que o outro ente vai ser obrigado a fazer o ressarcimento, torna ela, sim, aí sim, um título executivo para que isso ocorra. Pensei rapidamente, não sei o que o doutor Ney acha sobre o assunto. Tem pessoas que estão na zona de conforto. Tem um ditado, né, em latim, um brocado latino, que às vezes é aplicado na área do direito, que diz quieta non movere, né, que nós não mexemos nas coisas que estão quietas, né? Trazendo para o português brasileiro, a gente diz não se mexe em time que está ganhando. Então a inércia pode ter explicado, doutor Paulo, a posição de conforto daqueles que têm que pagar a conta. E nós temos que ser provocativos, né? Temos que botar o elefante na sala, né? Alguma coisa assim, provocar. Eu acho, doutor Paulo, que o Comitê Estadual da Saúde, ele é um ambiente saudável de diálogo, porque o Comitê Estadual, ele reúne os atores, né, que têm o poder decisório, e eu acho que os secretários municipais, o senhor, nós temos que provocar a secretária Arita, né, a secretária estadual da saúde, pautar isso, propor que isso seja pauta da próxima reunião do comitê, e que lá se possa estabelecer um grupo de trabalho interinstitucional, porque isso está previsto no regulamento desses comitês do CNJ, né? O regulamento prevê que o comitê crie um grupo de trabalho menor para tratar de determinados problemas, de determinados assuntos específicos e propor soluções, né? O próprio comitê poderá depois publicar uma resolução, um documento, regulamentando no âmbito do Rio Grande do Sul, criando a Câmara de Compensação e um regulamento, né? O próprio Comitê Estadual de Saúde, ele poderia convidar o representante do Tribunal de Contas do Estado, que o Tribunal de Contas do Estado tem assento. Tem um dos cargos do Comitê Estadual da Saúde para o conselheiro ou para o auditor, né? Um auditor. Mas eu lhe devolvo a pergunta, não foi ainda assunto de pauta do comitê, essa questão, passados todos esses meses? Tem que ser, isso aí tem que ser pautado, tem que chamar um Tribunal de Contas. Por que tem que chamar? Porque os prefeitos têm medo.